Bem-vindos à nossa aula. Vou dar continuidade aqui do assunto sobre população, certo, pessoal? Desde já, novamente, enquanto estou explicando esse assunto para vocês, né? Estou apresentando aqui a questão das desigualdades sociais que o Brasil enfrenta. Historicamente, essas desigualdades, elas sempre se estabeleceram, né, na nossa história. No entanto, é, em determinados momentos, elas se acentuam cada vez mais. O que vai acontecer, pessoal? Vocês, como sempre eu faço, né, sempre apresento, inicio a aula respondendo então as questões que eu passei na aula anterior. E aí, né, no que diz respeito à aula anterior, eu passei as questões da página 74 e 75. Na página 74, eu destaquei a questão 1, né? Então tá aí, basicamente, você vê aqui esse contexto, né? É um contexto de desigualdade. Você vê aqui duas crianças, certo? Duas crianças, as duas retratando a esperança, né? Do Papai Noel, né? A ideia do Papai Noel que a criança tem, certo? E justamente você vê que tem uma diferença gigantesca de uma criança para outra, no que diz respeito ao aspecto material, né? Então a pergunta 1, ela diz assim: que aspectos das desigualdades sociais no Brasil estão representados na charge? Responda em seu caderno. Então, justamente aí, como você já pode ver a resposta, né? Vou até aumentar aqui um pouquinho o zoom para justamente a gente poder trabalhar melhor. Tá aí, ó. A diferença justamente, né? As diferenças de renda e de acesso a bens de consumo, que são esses bens, né? Celulares, carros. Então, quanto mais renda as famílias elas passam a ter, maior é a sua qualidade de vida, maior é o seu consumo também, né? Porque elas passam a ter acesso a diversos produtos, né? Só aqui você já está observando, né? Só que na charge você já consegue perceber, ó, o que essa família aqui tem a mais, né? De recursos materiais, carro, né? Celulares, certo? Quanto que aqui esse, coitado, né? Em uma situação bem difícil. Bom, na página 75, você vai responder as questões de acordo com a tabela que vocês estão vendo aí, ó. E a questão 2 pergunta assim, né? No Brasil, quem tem um rendimento médio mensal menor, homens ou mulheres? Então a resposta é clara, né? Mulheres, com certeza, né? Só em você observar aqui a tabela, né? Você tem aqui o rendimento médio, né, do Brasil, né? Mas aí quando você compara por sexo, certo? Homem e mulher, aí você vê uma diferença. As mulheres sempre, em todas as regiões, elas ganham menos do que os homens. Certo? Então vamos aqui. Terceira questão, aqui, olha. De quanto é a diferença entre o rendimento médio mensal dos homens e das mulheres? Então, você vai pegar aqui, ó, e diminuir, né? A média aí. Então, você faz aí a subtração e você já tem aí o resultado. A galera conseguiu acertar essa subtração aí? Pega 2.400
né, menos 1.833. E aí tá aqui, ó. Tá aqui até o sinalzinho de menos. Esse menos esse. E aí o resultado, né? Você vai ter então R$ 598, certo? Qual é a região que apresenta menor rendimento médio mensal? Menor rendimento médio mensal é a região Nordeste, né? Médio mensal tá aqui, ó. Região Nordeste. Todas as outras, o rendimento médio, tanto para homens como para mulher, né? Médio é maior. Pode observar, ó. Para os homens aqui, ó, região Norte, 1.741, região Sudeste, 2.870. Da mesma forma para as mulheres. Tanto para homens como para mulher, região Nordeste, o rendimento médio é menor. E para a mulher ainda é mais, né? Qual a região, né, em que a diferença entre rendimento mensal entre homens e mulheres é menor, né? Qual é a diferença? Em qual essa diferença é maior? Tá aí, então, você vê. Região Norte, a diferença é menor, né? Olha aqui, ó, você vê R$ 198. Você pega aqui, ó, e diminui 1.741 menos 1.543. O resultado é a diferença, né? E a região Norte tem, então, justamente R$ 198 de diferença. A região Sudeste, onde a diferença é maior, olha aqui, você pega 2.870 menos 2.014. E aí, tem a diferença aí de R$ 856 de diferença. Bom, anotem aí, né, essas respostas e vamos... Espero que a galera tenha acertado a maior parte, né? São respostas muito intuitivas, muito simples, né? E vamos para a nossa aula de hoje, que pode avançar aqui o assunto, né? Na aula de hoje, nós vamos retratar um pouco, né, mais aqui a questão de diferenças nos aspectos regionais, né? Avançar aqui um pouco. Já trabalhei então essa diferença, pirâmides etárias. Foi a última parte do assunto que eu trabalhei com vocês na aula passada. A vantagem da aula gravada, eu sempre falo isso, né? Vocês têm aí o link no celular de vocês. Qualquer ponto que vocês não entenderam, pode ser na segunda-feira, você pode assistir, mas se você não teve como assistir na segunda-feira, só teve como assistir na quarta-feira à noite, você assiste na quarta-feira, não tem problema. No Meet não, né? O Meet, o assunto é apresentado naquele momento. Quem viu, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, vai ter que correr atrás. Então, a gravada tem essa vantagem, né? O aluno vê a qualquer momento. Então, veja aqui, pessoal. Agora, né, nós vamos saber aqui, então, fazer uma análise, né, do que diz respeito ao sexo, idade, né, nas rendas brasileiras, nas regiões Brasil. Então, a distribuição da população brasileira por sexo e idade, bem como as desigualdades de renda, podem ser verificadas no território, dividido por regiões. Nós temos 5 regiões, veja aqui, ó. Então, você tem aqui o gráfico, esse aspecto verde aqui, corresponde aos homens e vermelho, mulheres. E você vê que, notadamente, sempre aí a predominância, o número de mulheres
é maior do que a de homens, certo? Existe essa predominância. Muito embora que o número de nascimentos de homens, de garotos, de crianças do sexo masculino é maior do que de crianças do sexo feminino. No entanto, a mortalidade entre os homens é maior. Vai fazer essa contabilidade aqui, sempre tem uma ligeira vantagem do número de mulheres. Você observa aqui na região Nordeste, olha, 51% da população, 51,8% da população é de mulheres. Na mesma região, né, a população de homens corresponde a 48,2%. Na região mais populosa do Brasil, que é a região Sudeste, 52% da população formada por mulheres, né, e 48% por homens. Vamos avançar aqui. Mais tarde, no fim da aula, eu digo qual é a atividade que a gente vai fazer. Pois bem, então a população aqui de outro mapa, geralmente aqui como nós estamos trabalhando em geografia, os mapas, eles sempre trazem muitas informações, principalmente as questões de infográficos, né? E como eu já trabalhei em cartografia com vocês, eu sempre digo a vocês que é necessário que o aluno ele entenda a informação que o gráfico, que a legenda, ela tenta passar para vocês, certo? E aí tá aqui, tanto no aspecto de cores, como no aspecto do tamanho como você vê aqui, olha, esses gráficos aqui, conhecidos aqui como gráficos em forma de pizza, né? E você vê, olha, para vocês entenderem, que isso aqui, olha, a primeira parte aqui da legenda, você tem o número total. Então aqui, por exemplo, olha, um círculo menor significa que uma população de 15.760.000 habitantes. Essa daqui do Nordeste, como você vê, olha, essa daqui, tá nesse segundo círculo aqui, né? E aí, olha a população, 57.113.000 habitantes na região Nordeste. Novamente a população da região Sudeste, que é a maior, olha aí a população da região Sudeste, 86.949.000 habitantes. E dentro dessas populações, você vê então aqui uma distribuição proporcional da faixa etária. Então aqui, olha, por exemplo, você vê que em todas as regiões do Brasil, a população com a faixa etária entre 20 e 59 anos, população adulta, né? Ela é maioria. Observa aqui, olha, que aqui está destacado, né? De lilás. A população jovem, ela aí entre 0 e 19 anos, corresponde aqui na região Nordeste a 31%, ó. 31% população jovem. A população adulta, 55,5%. E a população idosa, certo? Com mais de 60 anos, 13,6%. Isso aqui, dados do ano de 2017. Recente, né? Bem recente. E na região aqui, onde nós temos a maior predominância de idosos, você vê proporcionalmente, é a região sul do Brasil. 16,5% da população da região sul do Brasil é de idosos. Vou até destacar aqui, ó, que fica um pouco pequeno, deixa eu aumentar aqui o mapa, para vocês ficar mais legível. Só para dar um zoom aqui. Olha aí, gente. Região sul do Brasil, 16,5% da população, ela é de idosos. E a população de jovens, ela é a menor.
Olha aí, 26%, né? 26,2%. Aliás, a região sudeste tem uma população de jovens menor do que a da região sul. A diferença é insignificante, mas é maior. E aí, o que nós podemos ver aqui? Ó, tanto na região sul, que a gente pode observar aqui de muito delicado, a gente pode destacar. Olha, essa população de adultos aqui, ó, em todas as regiões do Brasil, a população de adultos está acima de 55%. Ó. Adultos, né? Uma média aí de aquela população que está na faixa etária entre 20 e 59 anos. Essa população aqui, por que eu chamo a atenção para ela? Porque nos próximos, vou botar aqui 25 anos, essa população aqui, pessoal, ela vai migrar para a população idosa. Ela vai migrar para a população idosa. E aí o que acontece? Simplesmente, pessoal, você vai ter um desequilíbrio, né, nas contas públicas. Sempre enfatizo isso. Vai ter um desequilíbrio nas contas públicas, porque você vai ter um número maior de aposentados e um número menor de pessoas trabalhando. E aí qual é a consequência disso? Quem paga os aposentados, pessoal, é o pagador de imposto que está na ativa, que está trabalhando. Então, se digamos aí, como é que vai ficar um país que tem 55% de sua população idosa, aposentada? Você desequilibrou. Não é isso? Pô, aqui, vamos ver aqui os próximos mapas. Vamos analisar aqui, ó, populações tradicionais e territórios, certo? Então aqui algumas atividades, né, retratadas que está ligado justamente ao aspecto cultural das populações. Então, aqui é uma comunidade ligada aqui à religião afro, né? Religião afro. E aqui são comunidades que vivem do extrativismo, né? Coletas de semente de árvore de andiroba, certo? Que extrai óleo muito usado na indústria de cosméticos. Essas comunidades vivem na floresta amazônica. Então, as comunidades retratadas nas fotografias são exemplos de populações tradicionais, grupos ou comunidades que ocupam e usam determinados territórios ou recursos naturais para garantir o seu sustento e para preservar seus modos de produzir e de viver. Então essas pessoas são pessoas mais afastadas, digamos assim, que sempre buscam preservar a forma de vida deles, não modificar tanto, sempre ligado às raízes culturais, o que inclui, por exemplo, conhecimentos, crenças, práticas tradicionais de geração para geração. Então, os pais passando suas tradições para as gerações seguintes, seus filhos, e assim vai. Então, há diversas comunidades tradicionais no Brasil, muitas delas habitam, né, seus territórios desde o período colonial, desde aí a nossa colonização, período em que fomos dominados por Portugal. Entre as comunidades tradicionais estão os diversos povos indígenas, as comunidades remanescentes dos quilombos, os conhecidos quilombolas, né, que eram comunidades formadas por escravos que fugiam das fazendas, né, onde eram explorados. E aí eles fugiam para o interior e tentavam sobreviver, né, desenvolvendo alguma atividade, né, ligado
ao que a natureza lhes oferecia, né? Então existem essas comunidades, né, do cerrado, comunidades extrativas, né, extrativistas. O termo extrativismo, pessoal, vem de extrair, ou seja, comunidades que, como citou aí na foto, né, que tira da natureza o seu sustento, né? Comunidades ribeirinhas, caiçaras e muitos outros. Veja só. Então, ao longo da história, as comunidades tradicionais, em geral, sofreram as muitas e diferentes, né, adversidades. Como eles foram submetidos, né, eles foram expulsos de seus territórios, viram seus territórios invadidos. Muitos foram submetidos a atos discriminatórios por diversos motivos, né? Eles foram submetidos a essa situação. Seja no aspecto da etnia ou religião, né? E condições socioeconômicas. Então as comunidades tradicionais tiveram e ainda têm dificuldades de manterem-se, né, em seus territórios, por vários motivos. E aí essas comunidades tradicionais são comunidades o quê? Como índios, né, os quilombos, como eu citei para vocês. E a Constituição garante a proteção desses povos. No entanto, eles enfrentam uma adversidade muito grande. Então, as terras deles, né, sofrem constantemente, né, invasões, produtores agrícolas, pecuaristas, madeireiros, principalmente as terras ligadas ali à região da Amazônia e do centro-oeste brasileiro. Certo? Esses povos, historicamente, eles habitavam a região litorânea do Brasil. No entanto, de acordo com que suas terras foram sendo invadidas, outros povos foram se apossando, eles foram migrando, né, para o interior. Certo? E as terras que antes pertenciam a eles, né, foram sendo povoadas. Né? Dali surgiram cidades, né, praias que atualmente são referências de turismo. Então você pega as maiores cidades do Brasil, a maior parte dela vai estar no litoral. Aí a pergunta é simples, né? Quem era que estava habitando essas cidades, esse território, né, antes da construção dessas cidades? Então, quem habitava essas regiões aí eram os índios, principalmente os índios. Né? Só que com o processo de colonização, eles foram migrando, porque se eles ficassem na região litorânea, eles eram escravizados. Outro aspecto, né? Preconceito e discriminação de setores da sociedade em relação principalmente às suas tradições. Comunidades de terreiro, por exemplo, que tem a religião afro, né, sofrem muitas, né, com discriminação, devido justamente à sua matriz religiosa. Então, degradação dos elementos naturais dos quais muitas dessas comunidades dependem, né, principalmente ligada a aspectos naturais, né, da natureza. E aí nós temos, né, hoje é necessário garantir a sobrevivência dessas pessoas, né, desses representantes das culturas, das primeiras culturas que existiram aqui no Brasil. Há muitos outros motivos importantes para assegurar os direitos de ocupação e uso dos territórios por essas comunidades. Uma delas, né, é a prática, né, e técnicas de produção desses grupos que geram
menores impactos ao meio ambiente. Então, eles têm um modo de vida, né, de preservação do meio ambiente. Assim, comunidades tradicionais contribuem para frear o desmatamento, né, e ali a especulação daqueles territórios por grandes fazendeiros. Aqui, vocês têm aqui um mapa, né, demonstrando as áreas regularizadas de territórios indígenas, né? E aqui nós temos, atualmente há mais de 250 povos indígenas distribuídos no território brasileiro, sendo cerca de 40 povos apresentam parte de sua população em países vizinhos. Cada povo tem culturas, tradições e manifestações próprias. Em 2010, o censo detectou aí 817.963 indígenas no Brasil, sendo que 315.180 se encontram nas cidades, em áreas urbanas, e 502.783 indígenas encontram-se em comunidades rurais. A maioria desses povos, né, vive em terras indígenas, né, justamente aquelas terras que que era para ser protegidas, né, para esses povos. Então, as terras indígenas são ocupadas e utilizadas pelos grupos indígenas para suas atividades produtivas, para a preservação de recursos ambientais, até porque o índio ele tem uma relação com a terra muito direta, né, de dependência, uma relação muito íntima com a terra. Então, nessas terras devem haver condições necessárias para a reprodução física e cultural. Aquele modo de vida do índio ele deve ser preservado. Existem muitas terras indígenas que ainda não foram demarcadas. Aqui, então, o mapa, né, essa parte aqui em vermelho, justamente as terras que foram regularizadas, né? Dá para vocês terem uma noção. Os estados aí que têm mais terras indígenas regularizadas: o estado do Amazonas, o estado do Pará, Roraima, até porque também a dimensão territorial desses estados é muito grande, certo? Então, mesmo aquelas terras que ainda não foram regularizadas, então isso facilita a exploração ilegal por parte, né, de algumas atividades econômicas que se praticam na região, seja os garimpeiros, os madeireiros, né, toda essa situação. Os direitos dos povos indígenas à terra é garantido por lei e envolve um processo de demarcação que deveria ter sido concluído, né, já em 93, porque a Constituição tinha essa previsão. Nossa Constituição de 1988. No poder público, no entanto, os órgãos responsáveis pelo processo, né, de demarcação para agir com isso, né, os territórios ocupados a gente pode dizer também assim, usados pelos povos indígenas, estão constantemente sujeitos a invasões. Tá aqui as principais ações, né? Fazendeiros, garimpeiros, né? Então todos eles aí invadem muito as terras dos índios, porque essas terras elas são ricas em muitos recursos, mais diversificados recursos. Então,
Isso tende a gerar um quadro de uma disputa muito forte por essas terras, envolvendo violência, assassinatos. Não é? É uma situação de tensão. A partir dos anos 70, um grande movimento indígena nacional começou a se organizar. Os povos, né, começaram a estabelecer lideranças, né, e organizações, articulando-se, né, para reivindicar os seus direitos. Dessa forma, né, conquistando vitórias importantes, como a inclusão do direito dos índios, né, na Constituição de 88, as terras indígenas, a implantação de políticas educacionais e de saúde apropriadas para os povos indígenas. Apesar desses avanços, né, os povos indígenas continuam lutando para garantir, né, que essa previsão constitucional ela seja efetivada por meio das leis. Então, esse é o grande desafio da luta indígena. E o principal órgão representante do índio, né, é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Outro povo, né, que merece todo o respeito e uma política específica para ele é o povo quilombola, são os descendentes de escravos. Hoje no Brasil há mais de 3.000 comunidades quilombolas, formadas principalmente por descendentes de população negra que foram escravizadas, que resistiram ao sistema escravista por diversos espaços, né, denominados quilombos. Então eles iam para o interior e ali fundavam uma comunidade. A maior parte das comunidades quilombolas está em áreas rurais, mas também há comunidades em áreas urbanas. A partir de 1988, as comunidades quilombolas passaram a ter direito a terras que habitavam. Até hoje, no entanto, apenas uma pequena parcela dessas terras foi regularizada e a grande maioria encontra-se em processo de regularização. Então, isso aqui é uma verdadeira disputa para o processo de regularização. Muitas outras comunidades tradicionais, né, populações quilombolas, enfrentam condições de vidas precárias, principalmente as localizadas mais no interior, são mais afastadas. Então, a situação dos quilombolas, né, é bem delicada no que diz respeito à assistência, que é simplesmente negligenciada. Então aqui você tem um relato, né, que aos 76 anos, Luiz é músico e patriarca da 6ª geração de uma família de descendentes de escravos, acostumada a lutar e a resistir. São os moradores do quilombo Sacopã, pequena comunidade situada em uma área de 18 mil metros quadrados, no meio, né, em meio a prédios de luxo e mansões, no bairro com o terceiro metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Né? Então aí a Lagoa, né? A zona sul do Rio. Nós aqui somos 9 famílias com 32 pessoas. Olha a desproporção, né? Desproporcionalidade. Estamos na 6ª geração. Todos temos traços sanguíneos. Não tem ninguém de fora. Somos uma comunidade negra cercada por brancos de todos os lados. Então, ninguém melhor do que eu para entender de racismo. A família Pinto ocupa o local há 105 anos. A batalha começou por liberdade e sobrevivência. Teve vários outros capítulos ao longo dos anos.
Por décadas, eles tentaram, junto à União, o reconhecimento da propriedade, que só saiu em 2014. Olha aí a dimensão, para vocês terem uma ideia, né? A dimensão das dificuldades de regularização dessas terras. Né? Então, aqui eu vou avançar aqui. Eu quero, pessoal, que vocês respondam essa questão aqui. Certo? Questão 1, 2 e 3 da página 89. Tá bom? Para justamente a gente, nosso exercício. Valeu, até a próxima.